Olá, pessoal. Mais uma vez é gratificante estar aqui para poder transmitir todo o conhecimento que recebi entre as estrelas nos planetas que fui. E hoje quero falar sobre Arnetuliel. Já falei dele uma vez, mas quero falar do trabalho de Arquitúrios e de Arnetuliel prestado a uma civilização do planeta Hamaker, planeta esse que estava sendo colonizado e destruído por uma raça que foi responsável pela destruição de vários mundos. Mas antes, eu quero me apresentar, porque eu não sei em que ordem você está ouvindo os áudio-vídeos. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou da reserva do Exército Brasileiro, onde alcancei meu posto de capitão. O meu contato, como na descrição abaixo, ele se deu a partir do ano de 2007, e de lá para cá eu tenho tido contato frequente com essa e com várias civilizações que totalizam uma jornada de viagem a 1983 planetas. Eu quero agradecer ao universo, à natureza, à Confederação Galáctica, a Arquitúrios. Eu quero agradecer à minha amada princesa Gnachete, ao príncipe Arnetuliel, agradecer a tudo e a todos por tudo que eles têm me proporcionado. E para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar com quem quer ouvir. Lembrando que aqui não estou criando nenhum tipo de religião e muito menos algum título que eu possa carregar por minha vida através desses ensinamentos, de forma alguma. Eu simplesmente aprendi tudo o que aprendi num período de 9 anos, para que depois eu começasse a falar, e agora que eu estou falando, eu venho trazer ao entendimento daquele que quer ouvir esses assuntos que são relacionados a esse tipo de assuntos que vai além da compreensão humana, que vai além de tudo que já foi conhecido na face da Terra. Como eu sempre falo, eu sei que é difícil acreditar, eu sei que é difícil aceitar tudo que eu digo. É por isso que eu falo que você que me ouve, de forma alguma tem por obrigação acreditar ou praticar aquilo que ensino. Aqui, eu simplesmente estou falando da minha experiência de vida com todos os tipos de alienígenas que você possa imaginar. E para mim, falar, a certeza absoluta que flui no meu coração é que alguém, em algum lugar, será alcançado. Alguém, em algum lugar que buscou por tanto tempo uma resposta, será o passo para que a pessoa possa expandir a sua consciência. É o passo onde a pessoa está caminhando para poder aceitar aquilo que é diferente. Eu não trato e nem falo de religião, porque pouco me importa. Eu não trato de ufologia, porque pouco me importa. Pouco me importa. Eu trato daquilo que vi, daquilo que ouvi, tudo em plena consciência e em pleno corpo físico. Nunca referindo ao meu passado, onde eu tenho absoluta certeza que não aconteceu, nunca
eu fiz uma projeção astral ou sonhei com essas coisas. Tanto que as minhas idas a esses mundos diferentes são feitas através do corpo físico, através da total consciência de tudo que está acontecendo. E como eu falei, hoje eu quero falar da galáxia de Áries, do sistema solar Itros. O sistema solar de Itros é um sistema solar distante do nosso 326 mil anos-luz do nosso sistema solar respectivo. Existe nesse sistema solar um único Sol e um conjunto de 13 planetas, sendo o primeiro Agum, Lalalir, Vakt, Vactor, Opil, Zarep, Tuliap, Quion, Ilioque, Aftelep, Bebazar, Dignitrix, Capiv 08 e o corpo planetário principal chamado Hamaker. Esse planeta, ele é lindo, ele é espetacular. E o mais engraçado é que ele tem o mesmo tamanho da Terra. Só que diferente da Terra, ele tem em sua órbita 8 luas. E todas são naturais. Todas. E por cima do planeta Hamaker, eu vi gigantesco arco. Esse gigantesco arco, feito de um aço que foi catalogado e medido por Arnetoliel, que se chama KN 567, é segundo Arnetoliel, esse metal, esse arco, ele serve de escudo para proteger essa civilização, que é uma civilização que chegou à beira da extinção e foi resgatada tão somente pelos arcturianos e pelo majestoso príncipe Arnetoliel. Eu olhando a essa maravilha criada pela Mãe Natureza e pelo Universo Pai, a minha emoção particular foi naquele dia, como é hoje, tamanha, imensa. Ver tudo que vi junto a Arnetoliel e saber que eles, as civilizações que estão nos pilares maiores de desenvolvimento, lutam, pelejam por todas as outras civilizações menores, como foi o caso dessa, onde Arnetoliel pelejou por esta civilização, e hoje eles estão bem, graças ao Universo Pai e à Mãe Natureza. Bem por eles próprios. E eles já alcançaram o êxito do seu desenvolvimento de consciência, e eles possuem outras 4 colônias. Essa civilização que foi resgatada, defendida por Arquitúrios e por todos os arquiturianos. E essas colônias de vida em desenvolvimento, quando eu vi, me alegrei muito em meu coração, fiquei admirado com aquele sistema solar e tudo que vi em minha frente e tudo que ainda ia ver. Eu me lembro que Arnetoliel me falou que logo que se elevou-se da Terra, na época que ele esteve aqui, anunciando o amor, anunciando o perdão,
onde ele deu o ensinamento que o amor é merecido e o perdão é conquistado. Quando ele se retirou da terra após a sua missão, quando ele se elevou-se da terra para ir até Arquitúrio, ele recebeu essa missão de ir até Ramaquer. Porque ali, naquele momento, existia uma civilização que estava à beira da extinção, conforme eu havia dito. E naquela época, Arnetoliel ele desceu até eles, até o planeta Ramaquer, com seu exército de Arctúrios, e daí expulsaram uma civilização chamada como sendo Itraex, que foram uns dos que destruíram o sistema solar dos Acoperianos naquela época antiga que da qual falei para todos vocês. E quando eles chegaram ao sistema solar de Itros, eles escravizaram essa civilização que são os Etrepex, que naquela época não tinha como se defender dos Itraex. Então Arnetoliel, com a sua frota de guerra, ele desceu ao planeta e houve muitas baixas. Mas Arnetoliel me disse que quando os Etrepex morriam, suas centelhas do universo consciente eram capturadas no ar e armazenadas para dar início à não extinção desta raça. E naquele dia, segundo Arnetoliel, 24.753.604 Etraex foram destruídos por uma arma de Arctúrios, arma essa que é catalogada e chamada como STY-6TBOH-01. Ele me falou, Arnetoliel, que essa arma abalou o fundamento do universo e muitos Etraex foram pulverizados por esta arma. Bom, naquele momento que ele falava comigo, eu fiquei assim perplexo, eu fiquei admirado e ao mesmo tempo amedrontado com tudo que havia sido me dito. E logo que Arnetoliel me falou isso, eu podia ver que em seu olhar havia muita tristeza, pelo fato de essa civilização já ter destruído muitos e muitos outros mundos. E hoje, para você que me ouve, essa civilização que era, no passado conhecida como os Etraex, ela não existe mais. Todos os seus universos fragmentar, que são os universos de fragmento vivo dados pelo universo Pai, na era da construção e na era da modelação do universo, todo o universo interior, que é a consciência dos Etraex, todo esse universo fragmentar, todas as suas centelhas de vidas foram destruídas pelo próprio universo Pai, quando os arremessou naquilo que eu sempre digo que é a boca preta, mas para quem não sabe o que é o buraco negro. Quando aprendi a ouvir cada palavra de Arnetoliel, que havia lutado ali, naquele planeta, após ter feito um lindo trabalho aqui no nosso sistema solar, no nosso planeta Terra, quando eu vi o que havia acontecido, quando me foi dito tudo o que foi dito por Arnetoliel, quando ele havia lutado ali para a libertação daquela civilização, depois de tudo isso, descemos até a esse planeta, que do qual foi bombardeado por Arnetoliel com a sua poderosa arma de guerra. Mas quando descemos ao planeta, eu vi que o planeta era muito lindo. Como eu mesmo disse várias vezes, ele tem a mesma medida da Terra Eleap, como eu disse no começo. E eu pude ver do alto grandiosas montanhas, grandiosos rios, grandiosos mares que sumiam diante da minha vista. Eu vi, naquele instante, quando estávamos descendo, eu vi uma estrutura circular feita de um metal reluzente,
e ao redor desse metal reluzente, dessa estrutura, eu vi um mar de areias de cor branca. E após essa areia, eu vi outras construções, todas em formato de esferas, parecidas como domo. E vi, mais à frente, um rio largo e uma água muito transparente, muito, muito mesmo. E a nave de Arquitúrios, ela pousou-se sobre uma estrutura no formato de pirâmide, o que me chamou muito a atenção, porque as outras estruturas de alguns outros mundos que dos quais eu fui são plataformas todas feitas de cristais, que eu chamo e denomino elas como sendo pedestais, né? Com esse formato reto, diferente dessa estrutura do formato de pirâmide. Eu me lembro que eu perguntei ao senhor Arnetoliel se eu podia respirar naquele planeta, porque por alguns corpos planetários que dos quais eu fui com a Gnachete, Mereconoab, com o próprio Arnetoliel, eu não podia fazer a respiração porque a atmosfera do planeta era muito densa. Mas diferente desse, ele me disse que sim, que eu podia respirar porque a atmosfera era compatível com a mudança genética que já havia sendo feita em mim, em Galamiak. E quando eu vi todas as maravilhas, Arnetoliel ele disse assim: Henrique, vem e veja a transformação que supera os momentos de guerra. E naquele momento, eu saí então da grandiosa nave e descemos os degraus daquela linda plataforma e vi os cidadãos do planeta Hamaker. Vi que os Etrepex, ou Etreps, são humanoides magros, com cor marrom escuro. A cor é um marrom escuro que chega a brilhar, pessoal. Seus olhos são grandes e puxados para cima. Eu vi também que o pescoço é muito fino e comprido, proporcional ao corpo do qual é humanoide magro. Eu vi também que o seu crânio, o crânio de todos eles, eram crânios arredondados, como o nosso mesmo. Porém, a bochecha próxima aqui ao maxilar são fundas. Eu pude ver que eles não têm nariz como os nossos. E eles respiram pela boca, porque eles não têm essa parte nasal que nós e outras civilizações das quais eu fui, eu pude perceber. Os Etreps, eles têm a boca, e a boca tem essa função de respiração. E quando eu olhei para a mão deles, eu vi que a mão deles tem somente 4 dedos. E vi que eles eram mais altos do que o próprio Arnetoliel. E depois, Arnetoliel me confirmou que realmente eles tinham 7 metros e 80 centímetros de altura. Na grande destruição do seu planeta, o rei que foi colocado no planeta Hamaker antes da colonização por aquela raça maldita, propriamente dita, que já não mais faz parte da cadeia do universo. Hoje essa raça ela só vive na memória e na história. Na grande destruição do planeta, o rei que morreu, que foi estabelecido pelo universo pai, pela natureza mãe, que é o que eu sempre digo para vocês, que toda a fundação inicial do universo, a partir de todo o seu princípio, todos os reis são reis que alcançam o tamanho de 10 metros de altura. Esse, porém, morreu e não mais nasceu porque foi fraco diante do universo pai e da mãe natureza. Eles, ao nos ver, ao ver a mim e ao ver Arnetoliel,
Eles se prostraram diante de Arneturiel, e seus líderes, instituídos por Arquitúrios, pela vontade do universo e pela aprovação da confederação, esses líderes, chamados Alivimerek, propriamente dito, veio, eu me lembro muito bem, e beijou os pés de Arneturiel. Quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento daquela nação, daquela civilização, daquele planeta. E eu lembro que, daquele momento, Alavimerek olhou para mim e falou que feliz era a terra que havia recebido os ensinamentos do amor e do perdão. Feliz era Eleape por ter proteção de Sírios, Arctúrios, Lira, Aldebaran, Avant, Cameron, Luptil e graças ao universo pela vontade desenvolvida a eles. E eu lembrei que quando eu falo de vocês e falam da proteção que dos quais as civilizações tomaram de início a todos nós, que dos quais fomos adotados através da Confederação Galáctica, onde cada sistema solar, com seus respectivos planetas e com seus respectivos líderes, eles tomaram para nós a responsabilidade e tomaram para eles a responsabilidade de abrir e expandir a nossa consciência em nosso desenvolvimento. Por isso, eu agradeço muito ao universo, à Mãe Natureza e à Confederação Galáctica. E pela vida devolvida a eles. Vocês lembram que eu falei quando Arneturiel ele descia com a sua frota e vinha com fúria destruir, lançando suas armas nos Itraex, as centelhas de vidas dos Etrapex iam subindo e os arquiturianos armazenavam suas centelhas para fazerem renascer novamente? Pois então, por esse motivo, eles louvavam entre os cidadãos as grandezas do universo e da natureza mãe. E para mim ver e presenciar tudo aquilo é muito e foi muito maravilhoso. Ali, como em todos os mundos que fui, eu fui bem recebido. Ali eu comi, me despi de minha roupa para entrar em seus santuários. Eu dormi ali e fiquei ali recebendo conhecimento dado tanto por Arneturiel como por Alivimerek. Lembrando que todos os líderes que foram constituídos por Arquitúrios através do consentimento do universo, todos têm o nome Alivimerek, que não se trata de uma pessoa, mas se trata de um conselho. E eu fiquei ali recebendo esse conhecimento, o conhecimento da história desta civilização e de tudo que Arneturiel e Arquitúrios fez para o desenvolvimento dessa civilização e de como aquela civilização foi livre de tudo aquilo que do qual eu narrei para vocês até aqui. Eu fiquei ali no planeta por exatos 5 dias. E uma coisa que me chamou muito atenção é que eu vi suas naves que têm a forma de águia, muito estranha. As naves, elas têm um formato de águia com a asa aberta para baixo, né? E aquilo me chamou muito atenção, porque era diferente de tudo que eu havia visto, que eu havia presenciado até aquele momento. Ver naves no formato de águia com as asas abertas para baixo. Eu pude conhecer e ver seus laboratórios, vi suas cidades e toda a vida animal e vegetal. E nesse planeta eu voltei outras 3 vezes para estar com eles
e eles me mostraram, né? Eles me fizeram entender tudo sobre o inverso do universo, e hoje esta civilização que foi libertada por Arquetúrios, propriamente por Arneturiel, ela está vivendo na expansão de consciência da 11ª dimensão de desenvolvimento. Gratidão eterna à Confederação e a todos que têm me dado essa alegria de ir em outros mundos. Então, quando você vê as situações de mundos diferentes, quando você vê tudo aquilo diante dos seus olhos, quando você enxerga a bondade do universo, o favor do universo, o favor da natureza, o favor de todas as coisas concernente à expansão de consciência e da vida, e você vê que o universo em si, ele não para, pelo contrário, o universo em si, ele segue o fluxo do seu desenvolvimento, e você vê civilizações como Arquitúrios, que são civilizações que estão no patamar da expansão, da criação e da colaboração de outros mundos. Quando você depara com tudo isso, quando você entende que realmente existiu uma guerra, quando você vê que existe realmente civilizações que das quais têm, por livre e espontânea vontade, o desejo absoluto de querer nos defender, como é o caso do nosso planeta Terra, que no caso eu chamo ele de Eleap, porque ele se chama Eleap. Quando você vê a grandeza de tudo isso, e você vê a proteção de Sírios, a proteção de Arquitúrios, a proteção de Lira, a proteção de Aldebaran, a proteção de Avat, a proteção de Cameron, a proteção de Luptil e a proteção de outros tantos planetas, de tantas outras civilizações que estão observando a Terra e que estão colaborando com a expansão da consciência humana em nosso planeta. Quando você depara com tudo isso, quando você tem esse conhecimento extraordinário, quando você olha para dentro de você e você vê e acredita que tudo é diferente daquilo que foi ensinado, que a palavra religião ela é apenas uma contribuição para o aprisionamento da consciência humana. Quando você vê civilizações das quais você nem sequer imaginava que existia, que estava sofrendo, que estava sendo torturada, que estava sendo castigada por civilizações superiores, e você vê outras civilizações que são pilares do fundamento do universo, descer sobre essas civilizações com fúria e lutar por essas civilizações, querendo livrar essas civilizações de toda a catástrofe, de todas as desgraças concernentes ao que podemos dizer que é a troca de favores do universo com a centelha de vida interior. Quando você olha para tudo isso, quando você olha para Arneturiel e vê que ele tinha acabado de sair do nosso planeta e deixado o ensinamento maravilhoso do amor e o perdão, e imediatamente ele foi solicitado pela Confederação Galáctica a ir a esse mundo, a esse planeta, e livrar esse planeta dessa raça hostil. E eu até costumo dizer, quando eu estou conversando com as pessoas, que se essa raça tivesse alcançado o nosso sistema solar, com certeza ela teria destruído todos os Raiazins, ao invés de alterá-los geneticamente, como fez os reptilianos puros primordiais, que destruíram a centelha do fragmento da união do universo interior ao exterior e da mãe natureza. Eu imagino se essa civilização hoje estivesse viajando entre as estrelas, colonizando outros mundos na imensidão e na vastidão do universo. Como seria
Tamanha desgraça tudo isso. Mas quando você olha para uma civilização que habita em Arquitúrios, quando você olha para o arquituriano Arletoliel comandando uma frota que destruiu, dizimou todos os Itraex, e você vê uma tecnologia que é capaz de capturar no ar as centelhas de vidas dos Etrapex para poder depois, ao fazê-los renascer em corpo físico, devolver a eles a sua consciência para não ser perdida. E você vê um sistema solar, um planeta ser destruído por uma bomba avançada tecnologicamente que vai além de qualquer ogiva nuclear que possa existir no nosso planeta. Quando você vê a necessidade de destruir para construir, você vê que vale a pena todos nós largar os dogmas religiosos, repensar os nossos conceitos de vida, fazer a autoanálise dentro de nós, olhar para o exemplo de Arletoliel e sair na guerra, mas para a guerra da libertação da consciência. Eu já disse por diversas vezes que quando vou para outros mundos não é simplesmente para passear ou para dar uma voltinha em uma nave alienígena. Não. Quando eu vou para outros mundos, eu vou com um propósito único de aprender, de amadurecer. E depois que eu tenho falado, depois que eu tenho trazido essas notícias concernentes ao que está lá fora, as pessoas que têm os verdadeiros conhecimentos e que estão caladas sabem do que eu estou falando. Outras e outras muitas vão se levantar, principalmente no meio da ufologia, e vão querer dizer que tudo que eu estou falando é fruto da minha imaginação, que isso não existe, que isso não é possível, mas pouco me importa. Pouco me importa a opinião das pessoas em relação ao que eu falo. Tanto que ninguém é obrigado a ouvir o que eu falo. Ninguém é obrigado a aceitar o que eu falo. Ninguém. Eu até digo que a pessoa que não concorda com o que eu falo e fica ouvindo os vídeos é uma pessoa desprovida de inteligência, porque ela perde o seu tempo com aquilo do qual ela não acredita. E olhar para esse tipo de pessoa é muito triste. Mas quando eu vejo outras pessoas que têm ouvido, que têm aprendido, que têm querido de alguma forma saber a verdade, que do qual incomodou ela por muitos e muitos anos, e essa pessoa, ela tem o desejo dentro de si de ser uma pessoa diferente, porque ela olha para dentro dela e fala, poxa, alguma coisa está errada. E qual é essa alguma coisa? E o que é que está errado? E quando ela olha e ela começa a expandir a sua consciência através da unidade do universo interior, do contato íntimo com o seu universo exterior, e ela começa a compreender os valores da natureza e começa a respeitar a natureza, seja ela através da vida animal, vegetal, seja ela através da vida elementar, que é a água, a terra, o fogo e o ar. Ela começa a olhar para as estrelas e ela começa a sentir falta de uma coisa que ela ainda não sabe. E quando ela está sozinha, e ela olha para os céus, e ela vê as estrelas, bate aquela saudade de voltar para casa, mas que casa? Aí ela começa a entender que a consciência dela é uma consciência nova. Ela entende dentro dela mesma o verdadeiro despertar. E quando ela desperta para aquilo que para outros é impossível.
Eu já disse por diversas vezes que eu nunca acreditei em vida alienígena. Nunca perdi o meu tempo com essas coisas, nunca acreditei nessas coisas, mas quando eu vi, quando eu pude tocar naquelas duas tipologias alienígenas vindas de Sírios, naquele momento, naquele lugar que já narrei várias vezes, quando eu pude tocá-los e ver que eles eram de carne e osso, que não eram frutos da minha imaginação, quando eu fui ao planeta Galamiak, quando eu vi toda aquela vegetação, toda aquela vida animal, toda aquela estrutura extraordinária, quando eu vi toda aquela tipologia alienígena de Sirius, de Orion, de Lyra, quando eu vi a Confederação Galáctica, quando eu fui até a base lunar e vi que a Lua é uma base oca, que a Lua é uma nave de vigilância, que a Lua foi deixada por uma civilização como lembrança de que um dia eles estiveram aqui e que a Lua ela foi tomada para observar a prisão, mas não a prisão terra, e sim a prisão da consciência. E quando você olha para o mar e você descobre que ali existe bases gigantescas, subaquáticas, que estão controlando as placas tectônicas, que estão fechando os portais, como aquele portal do Triângulo da Bermuda, do Triângulo da China, e você compreende, você começa a entender toda essa expansão, e você começa a entender do que se trata tudo aquilo que do qual foi narrado e está sendo narrado novamente. Quando você olha e você entende e você compreende, você se torna uma pessoa livre. A minha consciência é livre. As pessoas perguntam para mim: Henrique, como você consegue ser tão forte assim e não dá importância para as coisas que falam de você? É simples. Quem vai tirar isso de mim? Quem pode dizer que tudo isso que eu vivo e vivi é mentira? Ninguém. Eu até digo, se eu tivesse ido através de uma projeção astral, jamais eu teria coragem de falar tudo que falo. Porque eu tive o pleno conhecimento de como funciona as idas através da projeção astral, que é um campo muito perigoso. Eu estive conversando recentemente na Universidade Federal aqui de Minas Gerais com um grande amigo meu, um físico, que tem um pleno conhecimento daquilo que falo, tanto que ele próprio é testemunha, porque ele já esteve na minha fazenda em Patos de Minas, viu e tocou no bracelete alienígena me dado por Zamaniel, e ele falou assim: olha, os conceitos da física eu tenho que manter porque eu sou professor, mas vendo tudo que vi e aprendendo tudo que aprendi com você, Henrique, e vendo tudo que vi aqui na sua fazenda, e vendo e assistindo tudo diante dos meus olhos, eu só tenho que dizer que a física não é aquilo que do qual eu aprendi e estou ensinando. Mas por causa do sistema, eu vou ter que continuar ensinando essa mentira, porque isso tem que ser feito. Eu não sei por que motivo, mas tem que ser feito. Aí eu falei com ele assim: olha, continua dando as suas aulas, mas o importante é que você sabe da verdade. É por isso que em alguns vídeos eu disse que pouco me importa a opinião de um físico, de um químico, de um astrólogo, de um astrônomo, pouco me importa. E eu não falo isso com tom de ignorância. Sabe por quê? Porque eu vi e vejo esses mundos através das minhas idas em plano físico. Eu vou para as estrelas
para aprender com eles os segredos do universo Pai e da Mãe Natureza. E as pessoas que têm querido me ouvir e têm me ouvido, têm aprendido que tudo, não algumas coisas, tudo realmente é diferente e tudo se torna mistério. Está diante de Arnetoliel, está diante de um planeta, de uma civilização da qual foi liberta por esses seres, por esta civilização, e ver a prosperidade desta civilização e saber que essa civilização hoje está bem e que ela já tem 4 outras colônias em outros 4 outros planetas. E você entender e ver o quão prestativo foi o serviço que se iniciou através da destruição para ser o que é hoje. Então é necessário nós destruirmos dentro de nós os nossos dogmas que nos prende e nos aprisiona para não ter uma expansão de consciência. Nós devemos jogar uma bomba dentro de nós mesmos para poder dar chance para aquilo que é novo, para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro. Hoje, você não acredita em uma vírgula do que eu falo. Para mim, pouco importa. Amanhã, talvez, você queira procurar os meus vídeos e talvez você queira dar chance para a sua consciência. Eu já disse, vou continuar dizendo, vou gravar 1983 vídeos. De todos eles eu tenho o próprio download, porque estou criando o meu próprio site para postar todos os vídeos no meu próprio site. E quando a pessoa que me ouve deixar de lado o conhecimento que ela teve, que não acrescentou em nada na vida dela, e ela por um instante deixar de achar que sou louco, e ela começar a ouvir e começar a praticar tudo aquilo que ensinei até aqui, a certeza absoluta vai ser do que está acontecendo na vida das pessoas que já estão com a consciência viva, com a consciência liberta e que não podem mais regressar aos princípios de uma crença que do qual eles mesmos, como eu também acreditava, que era o correto. Você tem que entender que você é livre. Livre para pensar, livre para agir, livre para ser o que você quiser. Você é livre. Você é você. Você é o próprio universo materializado com a união da natureza em um corpo de primeiro plano. Porque o seu corpo de segundo plano, ele é superior ao seu corpo de primeiro plano. Porque as misturas genéticas que foram feitas através dos milênios com a raça humana propriamente dita, tudo isso, tudo isso, toda essa deformidade, deformação do corpo físico do homem, da mente do homem, seja na sua cor, seja na sua aparência, seja no seu grau de inteligência, são erros acometidos de forma genética. Só que a alteração genética ela não tem influência no corpo de segundo plano, porque ele é perfeito. Ele é o próprio universo modelado físico, real, tanto como esse que você tem em primeiro plano. Ele é palpável, ele não é transparente, ele é visível. E ter a oportunidade que tive
de conhecer a galáxia de Áries, o sistema solar de Trós, e saber que esse sistema ele é composto de 13 planetas, e saber que seu corpo planetário principal é chamado Hamaker, e saber que Hamaker outrora seria um dos que não existiria, mas ver a disponibilidade do Tratado da Aliança com o Universo Pai, junto às confederações, e ver Arne Toliel pessoalmente contar essa linda história, uma história que começou com destruição, mas como ele mesmo disse, depois da destruição veio toda a beleza que do qual deveria ser resgatada. Eu, Carlos Henrique, destruir todo o meu interior, deixando de lado todos os dogmas religiosos, todas as crenças religiosas, deixando tudo aquilo que me aprisionava. Eu não acredito em nada que do qual aprendi em toda a minha vida até o ano de 2007, que foi o ano que eu fui contactado. De 2007 para cá, eu me tornei uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E para você que acompanha os meus vídeos, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Por isso, quando eu vou para Arquitúrios, quando sou chamado por Arne Toliel, por Agnachete, que é a minha princesa e mãe no futuro, quando eu vou para o planeta de Zamaniel, de Mereconoab, quando eu vejo todas as coisas que vejo, e quando eu entendo todas as coisas que me são dadas a entender, e quando eu vejo que a história com H maiúsculo, ela é diferente da história que foi implantada em nosso coração, em nossa consciência, e eu vejo que realmente aquela frase daquela série Arquivo X faz sentido, que é uma frase que diz: a verdade está lá fora e realmente está. O desejo que flui no meu coração, no meu universo particular interior é que a sua consciência seja uma consciência superior à minha. E que o seu universo se conecte ao seu interior e ao seu exterior. E que a intimidade dentro de você junto à natureza vá além da sua própria perspectiva. E que quando a sua civilização que te adotou junto à Confederação Galáctica se achegar a você e buscar você para ir ao mundo, ao corpo planetário dele, ou seja, a casa que eles ofereceram a você, quando você sentir aquela sensação de que algo está perto de você e é bom, e você se entregar à sua civilização dizendo: eu aceito ser levado até a minha morada, e obrigado por ter me escolhido. E eles te levarem, porque vão te levar em corpo físico. E quando você entrar dentro da nave, seja ela de sua característica que for, do seu modelo que for, e seja a tipologia que for que te adotou, quando você olhar para eles, poder abraçá-los, poder beijá-los, poder tocar na fuselagem da nave, nos comandos da nave, quando você sair da atmosfera da Terra e ver o seu planeta Eleap, lindo, maravilhoso, quando você for à Lua e entrar dentro da Lua e atravessar o portal que existe no lado oculto da Lua, quando você chegar no seu planeta, seja ele qual for, e você descer, e quando a mudança começar dentro de você para fora,
E quando você olhar para aquela paisagem daquele corpo planetário do qual você pertence, quando você olhar para aquele rei assentado no seu trono, quando você olhar para aquela tipologia animal, para aquela tipologia vegetal, quando você olhar para aquelas embarcações aéreas, aí eu tenho certeza que você vai lembrar do Carlos Henrique. Eu tenho certeza que você vai chorar muito. Não de arrependimento, mas de alegria. Eu tenho certeza que o desejo no seu coração vai ser quando voltar para a Terra. E se você voltar para a Terra, se eles não te quiserem lá e você não quiser ficar, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar, então é bem provável de que 99,99% você queira ficar e não queira vir, porque muitas das vezes são eles que nos mandam de volta, que nos trazem de volta, porque nós queremos ficar, porque tudo é maravilhoso, não é ficção, não é fantasia, não é lorota, não é contos de fadas, é a realidade que existe e que foi escondida há muito tempo de mim e de você. Hoje eu vejo e compreendo todas essas coisas. Eu vi com os meus olhos mundos serem destruídos, eu vi com os meus olhos mundos nascerem, eu vi com os meus olhos guerras intergalácticas diante dos meus olhos, eu vi civilizações inteiras morrer e vi civilizações inteiras florescer. E quando você voltar à Terra, eu tenho certeza que onde você morar, qual seja o seu estado brasileiro ou o seu país de origem, você vai querer me encontrar, me dar um abraço e contar para mim como foi a sua experiência. Quando eu estive na Confederação Galáctica por 16 vezes, a promessa que eles fizeram e que cada tipologia alienígena que ali estava fez à raça humana foi o que eu vi e presenciei até os dias de hoje que está acontecendo. É por isso que eu sempre digo, não precisa acreditar em mim, mas se caso, por algum motivo, você acreditar e querer saber se isso que eu falo é verdade, se provém, se tem algum embasamento às minhas palavras, comece dando um bom dia ao seu universo interior e ao seu universo exterior. Comece abraçando uma árvore e beijando ela e dizendo bom dia, natureza. Comece olhando para um animal, seja ele qual for, e dê a ele um bom dia, e você vai ver dentro de si a transformação começar, e isso vai ser inegável para você. E aqui eu finalizo mais esse vídeo agradecendo a Arnet Uriel por ter me dado o prazer da experiência de ter conhecido uma civilização que por Arctúrios e por ele foi libertada e que hoje é uma civilização feliz. E agradeço ao Universo Pai e à Natureza Mãe por não ter permitido nem que restasse a consciência daquela raça hostil que foi jogada no buraco negro, ou seja, a boca preta. Eu envio um beijo enorme ao seu coração, seja você homem ou mulher, ou seja a sua sexualidade homossexual ou heterossexual. Gratidão por ter me ouvido, gratidão por ter querido entender, ainda que haja limitações na sua consciência, ainda que haja dúvidas na sua consciência. Gratidão. Essa é a palavra primordial. É a palavra-chave para você ser a melhor pessoa entre as melhores pessoas que existem na face de Eleap, ou seja, na face da Terra. Finalizo aqui esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no meu apartamento. O meu irmão, ele está me visitando, então alguns barulhos que saíram nesse áudio, me perdoe, é porque são as crianças que são os meus sobrinhos e sobrinhas correndo pela casa.
E eu não vou limitá-los unicamente para gravar um vídeo, porque eu quero que eles, como vocês, sejam felizes e façam o que quiserem fazer. Tá bom? Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por compreender, e a você que critica, não perca o seu tempo ouvindo os meus áudios, porque eu acredito que você seja até mais inteligente do que eu para não ficar perdendo tempo com aquilo que você não quer entender. Agnachete, gratidão por tudo. Arnetuliel, gratidão por tudo. Zamaniel, gratidão por tudo. Mereconoabe, gratidão por tudo. E tão breve estarei contigo novamente. Atilil, logo logo te pegarei no colo e novamente estarei em Kank, refazendo as visitas que sempre faço. E ao Senhor Universo, muito obrigado por criar e corrigir os mundos. E a Senhora Mãe Natureza, obrigado pelas curas proporcionadas a todas as pessoas. Obrigado por tudo. Gratidão por tudo, porque todos sabem do que falam. Finalizo aqui esse vídeo e até